Nesta aula estudaremos os conceitos de reatância indutiva nos circuitos de corrente alternada. Nos circuitos de corrente alternada, onde a corrente está variando continuamente de intensidade e direção, os efeitos de indutância são de grande importância. Nos circuitos de corrente alternada, a indutância é sempre considerada como um fator primordial e de maior importância que a resistência da bobina. Na maioria destes casos, a oposição que a indutância de uma bobina apresenta à passagem da corrente alternada é centenas de vezes maior que a resistência da bobina. A oposição à passagem de uma corrente alternada provocada pela indutância de uma bobina chama-se reatância indutiva. A reatância indutiva é expressa em ohms, e além de limitar a corrente alternada no circuito, a reatância indutiva faz com que a corrente se atrase em relação à tensão. Podemos calcular a reatância indutiva de uma bobina através da seguinte fórmula, onde XL é a reatância indutiva em ohms, π é igual a 3,1416 e é uma constante. F é a frequência da corrente em Hz e L é a indutância da bobina em Henrys. No circuito apresentado feito no multisim, podemos observar pelo osciloscópio que a corrente alternada tem o seu valor modificado a todo instante. Veja que há ondas senoidais de duas correntes alternadas, a qual chamaremos I1 e I2. Veja que enquanto a corrente I1 completa apenas um ciclo completo, a corrente I2 completa 2 ciclos completos. Numa situação como esta, dizemos que a corrente I1 e I2 apresentam frequências diferentes. A frequência de uma corrente alternada é o número de ciclos realizados pela onda em cada segundo. Um ciclo por segundo corresponde a 1 Hz, que é a unidade de medida da frequência. Desse modo, se o tempo gasto pela corrente I1 for de 1 segundo para realizar o seu ciclo completo, a frequência da corrente I2 será de 2 Hz. As correntes alternadas que chegam pela rede elétrica de nossas casas apresentam uma frequência de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. A frequência da corrente alternada e a reatância indutiva da bobina são grandezas diretamente proporcionais. Isto é, quando a frequência aumenta, a reatância indutiva também aumenta. E quando a frequência diminui, a reatância indutiva diminui. Como são grandezas diretamente proporcionais, as bobinas são frequentemente usadas para impedir a entrada da corrente alternada em um circuito, enquanto deixa passar livremente a corrente contínua. Nesta aula, vimos que os indutores, quando alimentados por uma corrente alternada, oferecem uma oposição à passagem da corrente elétrica, chamada reatância indutiva. A reatância indutiva é diretamente proporcional ao valor da frequência aplicada ao circuito.